Então, página 86, reostato ou potenciômetro. Vamos lá, vou ler o conteúdo aí para vocês. Antes de começar a ler, eu já falei uma vez aqui durante as aulas o que era o reostato. Alguém lembra o que é um reostato? Eu já comentei com vocês sobre isso. Alguém lembra? Não, né? Resistor que muda, uma coisa assim, né? Isso. Quando a gente fala de resistores em si, só os resistores, quando você vai comprar resistor, você vai comprar um resistor com valor de resistência específico. Por exemplo, eu quero um resistor de 25 ohms. Eu quero um resistor de 100 ohms. Esse valor não muda. É o valor da resistência do resistor. Como que eu consigo definir qual que é o valor da resistência do resistor? Lembra que na apostila de vocês, tá até aqui também, ó, ele voltou. O resistor ele tem várias faixas coloridas, né? E aquelas faixinhas coloridas, elas vão me dar o valor da resistência daquele resistor. Então, se ele vale, essa resistência for 25 ohms, ela sempre vai ser 25 ohms. Ela não vai mudar. Já um reostato ou potenciômetro pode aparecer com os dois nomes. É um resistor de resistência variável, ou seja, o valor da resistência dele não é um valor fixo, como no resistor comum, um resistor ohmico, um resistor não ohmico. Ele é um resistor onde a sua resistência varia de acordo com a necessidade, tá? Isso é um reostato. Ó, o reostato nada mais é que um resistor de resistência variável. Esses dispositivos são encontrados nos circuitos em que se deve manipular a intensidade da corrente elétrica por meio da variação da resistência elétrica. Dessa maneira, pode-se variar a potência elétrica fornecida ao aparelho. Os reostatos são encontrados em botões de volume nos aparelhos de som, no controle da velocidade de ventiladores, na intensidade luminosa de uma lâmpada e em várias outras situações. Então, o reostato ele é um dispositivo muito comum também de ser encontrado em circuitos, porque de acordo com o que você precisa, ele vai manipular a resistência, ele vai conseguir manejar para que aquela corrente que chega naquele dispositivo seja a corrente que ele precisa. E equipamentos bivolts também, quando a gente tem equipamentos bivolts, vocês sabem que isso tem uma variância. Então, sempre que eu tenho um aparelho bivolt, vai ter ali dentro um reostato para poder variar a resistência de acordo com o que você vai precisar para aquele dispositivo. Tá bom? Aparelhos de som, praticamente todos os aparelhos de som, principalmente naquelas mesas de som, tem um reostato, né? Porque pensa comigo, vamos pensar de uma forma geral. Quando você liga uma mesa de som, geralmente elas são bivolts. Então, você pode ligar tanto na tomada 110 quanto na tomada 220. Ela consegue se adaptar nos dois tipos de tensões. Mas quando você aumenta o volume muito alto, você coloca o volume muito alto, você não vai precisar de uma potência maior. Então, se a potência que eu vou utilizar para poder colocar o volume mais alto vai ser maior, o valor da corrente que vai ter que chegar na mesa não vai ser maior. Então, o reostato faz o quê? Diminui o valor da resistência para aumentar o valor da corrente, para que chegue uma corrente maior, para que aquele equipamento funcione na potência máxima dele, tá? Então, por isso que é muito comum a gente utilizar o exemplo de reostato em mesas de som, aquelas mesas que a gente usa. Na escola a gente tem uma mesa de som. Então, dentro daquela mesa, dentro do dispositivo elétrico da mesa, vai ter um reostato, tá? E aí tem diversos tipos de reostato, né? Ó, aqui na apostila eles trazem alguns exemplos de reostato, né? Sure. Oi? Qualquer coisa, tipo assim, que você vai girar em relação a isso é um reostato? Como? Tipo assim, qualquer coisa porque esse reostato, eles rodam, né? Tipo assim, você gira eles, né? Tem vários tipos, né? De Mas, reostato. tipo, Mas o mais comum é esse aí que gira. Tem até a foto aqui na apostila de vocês, ó. tem aquele negócio no carro, tipo assim, que você gira e liga a luz, sabe? Que vai ligando na luz. Aí liga meia luz, aí liga a luz alta, alguma coisa assim, sabe? Ah, Isso aí também seria um reostato ou não? pode ser que tenha lá dentro do circuito tem um reostato. Por quê? Quando você coloca a luz alta, a potência que vai ser fornecida para aquele
para aquele equipamento vai ter que ser maior, não vai? Então, eu não posso ter uma resistência fixa. Então, quando está uma luz baixa, eu vou precisar de uma potência menor, não é? Quando eu coloco a luz alta, a potência vai ser maior. Então, a corrente que vai ter que chegar na lâmpada para ela ficar mais alta vai ter que ser maior. Então, sempre quando eu tenho essa regulagem de intensidade, vamos dizer assim, é o que a apostila fala. Outro exemplo, o ventilador. O ventilador você não muda lá também de mínimo, médio e mais alto? Você consegue regular a intensidade do ventilador. Se você quer ele muito forte, quer ele médio, ele quer ele mínimo. Para você mudar a intensidade da velocidade do ventilador, lá dentro do circuito, tem um reostato. Porque quando você coloca ele no máximo, ele vai precisar de uma potência maior para ele poder funcionar na eficiência máxima dele. Mesma coisa o exemplo do carro que você deu. Muito bom, Amaral, gostei. Bem lembrado. Nem lembrava disso. O professor tem a luminária, né? Oi? Luminária. Tipo, tem uma luminária que você vai apertando, ela vai ficando mais forte. Isso. Tudo que você consegue mudar a intensidade, você tem um resultado ali. Porque para você poder mudar essa intensidade, vai ter que ter uma variância aí da corrente elétrica. Para ter essa variância, você precisa ter um reostato. Porque se você tiver um valor fixo de resistência, como é que vai chegar a corrente máxima para aquele equipamento funcionar na potência máxima? Não vai chegar, porque o resistor ele não tem a função de resistir à corrente elétrica. Então, se você coloca uma resistência fixa ali no meio, não vai chegar a corrente necessária para o ventilador, para a lâmpada, para a luminária funcionar no máximo. Porque por aquele resistor vai passar um valor fixo de corrente elétrica. Então, ele vai funcionar sempre no mesmo nível, não é? Então, nesse caso, sempre que a gente muda a intensidade do aparelho, é um exemplo de reostato. Tem um reostato ali no circuito. Porque ele tem essa função de mudar a resistência dos aparelhos. Tá bom? Entendido? Ou não? Sim. Entendido. Então, bora. Página 88. Aí, então, na página 87, tem alguns exemplos de reostato. Ele trouxe também alguns equipamentos que você consegue ter o reostato. Como que representa no circuito? Temos 3 tipos de símbolos, né? Tem aí na página 87 traz. Ele pode ser representado com um resistor normal, só que com uma setinha, ou uma setinha no meio de um quadradinho, no retângulo, né? Então você pode representar ele dessa forma. É muito difícil a gente encontrar isso nos exercícios, tá? Às vezes você acha a caixinha, só que a resistência variável não tem como você calcular, porque ela vai variar. Então, como é que você vai calcular o valor de resistência desse resistor, por exemplo? Sendo que ele varia. Então, não é muito comum a gente resolver exercícios que contenham reostatos, porque ele envolve um cálculo mais aprofundado, tá? Às vezes pode aparecer esse símbolo, mas a maioria das vezes vai aparecer como sendo um resistor comum e não um reostato, como de fato deveria ser, tá bom? Então, página 88. Curto-circuito. Vamos lá. Antes de vocês olharem, vocês já ouviram falar em curto-circuito, não é isso? Como vocês conseguem me definir o que é um curto-circuito? Vamos lá, gente, eu vou participar. Cadê a galera? Lohane, Rafa, Carol. Tipo assim, Oi, senhor. quando tá lá, Bora lá. Como vocês vão me definir o que é um curto-circuito? Pelo que vocês sabem, se é na postura, não vale. pelo que eu sei, tipo assim, vai sobrecarregar lá, daí vai parar de funcionar. Tipo assim, vai ter muita carga para um lugar e daí vai parar tipo, não vai passar energia porque tinha que passar. Tipo, que queimou, tipo, parou de funcionar. Uhum. Geralmente, quando a gente fala em curto-circuito, é porque a gente já pensa que pegou fogo, né? Primeira coisa, falou, aconteceu, deu um curto-circuito lá em tal lugar e pegou fogo em tudo. Por que ocasiona um curto-circuito? Né? Um curto-circuito, aqui na nossa teoria, a gente vai aprender que ele também tem outro significado.
E não só o incêndio, porque quando você fala em curto-circuito, você fala, teve uma sobrecarga de energia, aconteceu um curto-circuito e pegou um fogo em tudo. Não é isso. A maioria das vezes acontece muito falar isso. Deu um curto-circuito. Pegou fogo, deu incêndio. Primeira coisa que você pensa, né? Mas o curto-circuito, ele também tem um outro conceito ali dentro, que nós vamos estudar agora, tá bom? Então eu vou ler junto com vocês e vou explicar depois na lousa como que fica melhor para vocês entenderem qual que é essa outra finalidade do curto-circuito e como que acontece o curto-circuito de fato, tá? Então na página 88, ó. Curto-circuito. Quando interligamos dois pontos de um circuito com um fio condutor de resistência nula, ou seja, não tem resistência nenhuma, vamos considerar um fio ideal. Um fio ideal onde eu não tenho resistência, tá? Está resistência nula. Estamos estabelecendo um curto-circuito. Apesar de geometricamente não ser o mesmo ponto, o potencial elétrico nos dois pontos interligados passa a ser o mesmo. Considere um resistor em funcionamento, submetido a uma tensão elétrica U, percorrido pela corrente elétrica I. Então, olha o desenho da apostila de vocês aí, ó. Eu tenho um resistor, eu tenho um fio, nesse fio passa um certo valor de corrente, e se eu for medir a tensão, vai ter uma tensão com o valor de U. Agora, vamos interligar os pontos A e B, que correspondem aos terminais de um gerador com fio de resistência elétrica praticamente nula. Olha o que eles fez. Eles colocaram um fio aí, ó, tá? Que meio que desvia do resistor. Olha que interessante, desvio. Esse fio que eles colocaram no segundo desenho é meio que um desvio para a corrente elétrica. Criou-se um nó ali, bem no comecinho. Essa ligação corresponde a um curto-circuito. Em qualquer sistema, a corrente passa com maior intensidade pelo caminho de menor resistência. Como a resistência do curto-circuito é praticamente nula, toda a corrente elétrica passará por ele. E isso significa que o resistor está em curto-circuito e deixa de funcionar. Então, vamos analisar esse exemplo da apostila aí de vocês, ó. Vou desenhar aqui. Pessoal, vamos lá, ó. Esse desenho que eu fiz na lousa é o mesmo desenho que tem na apostila de vocês, que eles explicaram aí sobre o curto-circuito. Vamos analisar junto comigo. Quando você está caminhando por uma estrada, tá bom? Você está caminhando por uma estrada e tem um obstáculo na estrada, o que você faz? Você acha um desvio, não é isso? Por quê? Como é que você vai passar o obstáculo? Sendo que você pode fazer o desvio e evitar de passar por ele, não é? Vamos supor que uma árvore caiu na estrada. Você não consegue passar por ali. O que você faz? Você faz o desvio, porque é muito mais fácil você fazer o desvio do que você passar essa árvore ou você tirar a árvore e ter que passar, não é isso? Então a corrente elétrica, ela pensa do mesmo jeito. Quando ela começa a fazer o caminho dela aqui, ó, ela encontra esse nó. Ela encontra esse nó aqui. Quando a corrente elétrica ela encontra um nó, ela pode se dividir, não é isso? Mas nesse caso ela não vai se dividir. Por quê? Por um caminho ela tem um resistor que vai dificultar a passagem dela. E por outro caminho eu tenho um fio que não tem resistência nenhuma, resistência nula. Então tem um caminho que vai dificultar e um caminho que vai facilitar. Por onde vocês acham que a corrente vai passar? Por um caminho que não tem nada, não é isso? Então, ó, ela vai passar por aqui, vai chegar nesse outro nó aqui, ó. Ela vai olhar para trás, olha o resistor lá de novo e vai continuar o caminho dela. Resumindo, ela não vai passar por esse resistor, tá? Então a gente fala que esse resistor aqui, ó, ele está em curto-circuito
tá bom? Porque não vai passar corrente por ele. A corrente, ela fez esse desvio. Porque se ela tem um obstáculo, por que ela vai passar por lá? Ela também pensa que nem a gente. Bom, tem um resistor ali, por que eu vou passar ali se eu tenho um fio com resistência nula, eu passo de boa para chegar no outro terminal da bateria? Não tem por que ela passar ali, não é? Então a gente fala que esse resistor está em curto-circuito. Então a gente desconsidera o valor desse resistor, a gente esquece que esse resistor existe, porque ele não vai ter função nenhuma no meu circuito. Quando isso acontece? Às vezes, quando você já tem um circuito e você não quer tirar um resistor, por exemplo, você coloca um fio e é a mesma coisa como se você pulasse esse resistor. E ele entra em curto-circuito porque não vai passar corrente por ele. Tá bom? Todo mundo entendeu? Essa parte? Sim, mas, professor, por que às vezes, tipo, pega fogo? Calma lá. Vamos chegar lá. Calma lá. Vamos continuar lendo então. Essa parte que ele solta o desvio tá ok, né? Sempre que você tiver um fio com resistência nula e tiver um resistor, a corrente nunca vai passar por aquele fio com resistor. Ela vai pegar o caminho mais fácil para ela, que é o caminho que não tem resistência nenhuma. E ela vai embora. Daí. Cadê onde eu parei? Acho que foi aqui, né? Isso, então ele deixa o resistor ali em cima, ó. Esse resistor aqui, quando a corrente faz esse desvio aqui, ó, ela desce, vem para cá, sobe, chega no P. Ele deixa de funcionar. Eu esqueço que ele existe. No caso do funcionamento de uma lâmpada, ao se estabelecer um curto-circuito, ela se apaga. Por que ela se apaga? Vamos supor que aqui nesse mesmo exemplo aqui, ó, eu coloco uma lâmpada, tá? Essa lâmpada vai funcionar? Não vai, porque a corrente desviou. Ó, ela veio que ela desviou. Não vai passar por essa lâmpada, ela vai ficar desligada. Por quê? Porque não tem corrente passando por ela, tá? Então esse caminho do curto-circuito ele serve para isso também. Você vai desviar às vezes o equipamento que você não quer que ele funcione. Então você faz o desvio de corrente, não é? Ó, agora vamos lá. Olha o exemplo da apostila aqui do desenho para vocês também, ó. Tá vendo aqui, ó? Lâmpada acesa. Aí ele colocou um fio aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse fio que ele colocou vai fazer com que a corrente que sai aqui, ó, ela desvia da lâmpada. Por quê? Aqui ela vai encontrar a lâmpada, que vai oferecer uma certa resistência para ela, não é? E por esse caminho aqui, ó, é bem mais fácil. Ela não encontra nenhum obstáculo para ela. Então a corrente vai passar pelo caminho mais fácil sempre, tá bom? Os efeitos da ocorrência do curto-circuito podem ser catastróficos. Como a resistência equivalente do circuito diminui significativamente, a intensidade da corrente elétrica pode atingir valores muito altos. Lembre-se de que um dos efeitos da passagem da corrente por um fio é o efeito Joule, que transforma a energia elétrica em térmica. No caso do mau funcionamento dos dispositivos de proteção, fusível e disjuntor, não interrompendo o circuito, a passagem da corrente elétrica pode provocar o aquecimento dos fios até a ocorrência de incêndios. Quem que perguntou aquela hora sobre incêndio? Sofia, muito bom. Então, Sofia, o que acontece? Quando entra em curto-circuito, você não vai oferecer resistência nenhuma para essa corrente. Então, quando eu faço isso aqui, qual é a tendência? A corrente, ela vem mais forte do que o que estava projetado. Lembra lá que eu falei sobre a segunda lei de Ohm? Quando a gente vai fazer o dimensionamento de uma casa, por exemplo, eu tenho que supor que nessa sala que eu estou, vai ter um ar-condicionado, 5 lâmpadas, 4 tomadas, enfim, uma televisão. Eu vou supor o que vai ter naquele quarto. Para quando eu for comprar a fiação da minha casa, quando eu for dimensionar o circuito elétrico residencial, eu compro um fio adequado para que suporte o valor de corrente que vai chegar naquele quarto, certo? Quando eu faço um curto-circuito,
eu venho meio que vou burlar as resistências elétricas dos equipamentos, ou do circuito pequeno que seja. Então, quando eu faço isso, ó, esse fio não tem resistência nenhuma. Então, a corrente que vai passar por aqui, dependendo da situação, pode ser muito alta. Não é isso? Porque não vai ter resistência. Não vai ter nada que vai fazer com que a corrente diminua a intensidade. Se está lá saindo se está chegando na sua casa uma corrente, por exemplo, de 50 amperes, não vai ter nada que vai diminuir o valor dessa corrente. Se você faz um curto-circuito, passa um fio que faz um atalho, aquele 50 amperes que chega na sua casa, vai chegar a 50 amperes numa lâmpada. Ou seja, vai acontecer o quê? Uma sobrecarga do sistema também. Não é isso? E aí, às vezes, o disjuntor também não está preparado para receber aquele valor tão alto de corrente. Um exemplo. E aí, onde pega fogo e tem um curto-circuito. Porque quando você faz esse atalho, essa gambiarra, vamos dizer assim, você aumenta automaticamente o valor da corrente que vai passar. Porque não vai ter nenhum resistor. Não vai ter nada que vai diminuir o valor da corrente. Ela vai vir com um valor muito alto. E às vezes o fio não suporta aquela tensão máxima. Às vezes o disjuntor não suporta aquela corrente máxima. E aí que acontece o quê? Um curto-circuito. Certo? Ah, mas o disjuntor não tem a função de desligar? Sim, mas ele também tem uma capacidade máxima. Se a capacidade máxima do disjuntor for ultrapassada, o que acontece? Vai pegar fogo. Porque ele não vai interromper o circuito. Ele vai deixar ligado. Né? Porque ele não vai aguentar se ligar o valor daquela corrente. Porque ela é muito alta, além do que ele consegue. Daí é onde acontece uma sobrecarga, porque a corrente que vai passar pelo fio é tão alta que ele não está dimensionado para receber aquele valor de corrente. E aí ele começa a esquentar. Porque lembra do efeito Joule? Quanto mais corrente passar por aquele fio, maior vai ser, ele vai aquecendo, vai aumentando a temperatura até um ponto que ele pode pegar fogo. E aí é onde acontece o curto-circuito, onde explode, pega fogo na casa, enfim. Tá bom? Então, por isso que quando a gente fala de fazer gambiarras, é muito perigoso. Ainda mais envolvendo eletricidade dentro de uma casa, né? Eu já falei para vocês, eu sei que não pode fazer isso, lógico. Não estou ensinando coisa errada para vocês. Mas eu já falei sobre o gato, não falei o gato na energia? Como é que funciona? Já. Então, tem gente só que Sim. qual que é o perigo? Quando você vai lá e coloca um clipezinho no relógio da energia, o relógio medidor de energia da sua casa, ele para de girar. Beleza. Isso vai afetar só o quê? Vai afetar que essa conta vai vir mais barata. Mas e quando tem muita gente, que nem os relógios digitais, não tem como você fazer isso. Por isso que mudou o tipo de relógio. Se quem vai construir hoje em dia uma casa, não consegue fazer mais gato desse jeito, colocando clipes lá no relógio. Porque não é mais engrenagem, é tudo digital. Então, como é que as pessoas vão fazer? Aí que entra o tal do gato, só que é um gato mais complicado. Porque eles fazem uma ligação direta no poste de energia. Eles meio que desviam a corrente para dentro de casa. E não passa pelo relógio. Seria mais ou menos assim, de uma forma grosseira, falando para vocês, tá? Ou seja, ele está burlando, então ele faz um gato. Aí, às vezes, acontece, por exemplo, sábado eu estava lá na casa dos meus pais e a energia lá da casa começou a variar. O ventilador estava ligado no máximo. Aí, do nada, ele começou a ficar fraco. Aí ele ficava médio, aumentava. Por quê? A corrente estava em casa, estava um gato. Por quê? Quando a corrente chega no valor máximo, entendeu? Às vezes o disjuntor não vai aguentar aquela corrente máxima. Daí é onde acontecem os problemas, entendeu? Porque não vai ter nada que vai resistir àquela corrente. E aí é onde está o perigo. Então, os gatos são muito perigosos, muito mesmo. Então, quem tem casa antiga e quiser fazer um gato com um clipezinho, pode fazer de boa. Mas se for ter que chamar alguém para mexer com fio, com poste, sai fora, tá? Que isso pode ser perigoso. Além do que a multa pode ser muito cara a multa. Não lembro quanto que é.
mas eu sei que ela é muito cara, é coisa de 2 mil para cima. Se a Energisa pegar um gato na sua casa, por exemplo, tá? Ô, professor, mas, por exemplo, na imagem da página 89, tipo, é uma rede elétrica normal. E por que que deu curto-circuito? Ó, nesse caso pode ter acontecido o seguinte, também aconteceu a mesma coisa. Aumentou muito o valor da corrente, né? Às vezes da usina, a subestação não conseguiu diminuir o valor da corrente que passa pelos fios, não é isso? E aí aconteceu uma sobrecarga, pode acontecer uma falha no circuito, né? Eu estou dando exemplo de gambiarras que nós podemos fazer. Um exemplo, isso aqui. Você desviou a corrente para que ela não passasse por aquele resistor, para mim anular ele. Mas pode acontecer, lembra que eu falei para vocês que quando a energia sai da usina hidrelétrica, ela sai com um valor muito alto, tá? Então, por exemplo, se aqui do lado de Chapadão, não sei onde vem a energia daqui, tá? Mas eu dei o exemplo para vocês. Por exemplo, Santa Fé, Ilha Solteira. A energia da cidade de Ilha Solteira não vem da usina de Ilha Solteira. Por quê? O valor da corrente dali da usina é muito alto. Entendeu? Então, Santa Fé está a 60 quilômetros de Ilha. Não recebe energia da usina de Ilha Solteira. Porque está muito perto. Não tem um tempo, um caminho para que essa corrente diminua. Então, a energia dessas cidades vem de uma outra usina, que ela está distante, por exemplo, 100, 150 quilômetros. Uma distância maior, porque a tensão que sai o valor da corrente que sai da usina é muito alto. Então, ela vai para uma subestação dentro da usina. Por que ela vai para essa subestação? Para que eles consigam mensurar a quantidade que vai para cada local. Entendeu? E também tem tudo isso. Porque eles sabem o sistema deles que foi feito nas ruas, nas estradas, o quanto esses fios vão suportar. Então, beleza, passa para a subestação da usina. Da subestação da usina, através dos fios e dos postes que a gente vê na estrada, elas vão para uma outra subestação que fica dentro da cidade, que tem um valor também de diminuir o valor da tensão. Quando chega na subestação da cidade, ela é distribuída para todas as residências. Aí onde chega no transformador, que diminui de novo para chegar na sua casa. Então, olha o processo que passa até que esse valor da energia seja diminuído. Entendeu? Pode acontecer de um erro, uma falha do sistema, a energia que vai ser transportada por aquele fio seja maior. E aí é onde acontece o curto. É muito mais difícil acontecer isso, né? Muito mais raro. Mas também acontece. Eles têm todo o monitoramento e tal, mas não é difícil acontecer. É mais fácil acontecer um curto-circuito dentro de uma casa, por exemplo. Não é isso? Entendeu? Entendi, Como foi professor. mencionado, a energia não diminuiu o valor suficiente que precisava para poder passar naquele fio. E ela é muito alta e pega fogo, né? Dá o curto-circuito. Certo? Ô, professor, uma coisa que eu não entendo também é aquelas extensões que tem um monte de tomada, sabe? Aí se você ligar todas, explode. Mas por que que tem tanta tomada, então? Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui em Chapadão, eu morei. Quando eu mudei para casa de uma amiga minha, eu morei um tempo lá com ela, até eu conseguir alugar uma casa. Depois eu mudei para aquela casinha ruim, que alguns já conheciam, né? Minha casinha antiga lá no fundo da rádio. Mas que a casa, né? Aquela casa ridícula, horrível, graças a Deus eu saí de lá. Aquela casa tinha uma tomada no quarto. Peraí. Uma tomada no quarto e tinha 2 tomadas na cozinha. Ou seja, uma casa com 3 tomadas. No meu quarto tinha, não sei se alguém lembra, tinha televisão, tinha o roteador da internet, tinha o modem, tinha o Ana Laura lembra, professor. Oi? Ana Laura lembra. Ana Laura lembra, né? Eu lembro que tem várias pessoas que lembram da minha casinha lá, tá? Ó, tem tinha 4 equipamentos ligados numa tomada. O que eu fiz? Tinha uma tomada no quarto. Peguei um T, um Benjamin, coloquei. Liguei todas lá. O que acontece? Eu tinha 4 equipamentos, tinha 3 furos da tomada.
Aí eu coloquei uma extensão e coloquei um T na extensão. A gambiarra. Aí é outro perigo. Pode dar curto-circuito, uma sobrecarga do sistema. Porque aquele fio daquela tomada, ele não aguenta muita coisa. Eu estou colocando 4 equipamentos ligados que vai precisar da energia que vem... Ai, peraí. Desculpa. Que vem de um único fio. Entendeu? Um fio só vai dar energia para 4 equipamentos. E aí é onde dá o rolo. Entendeu? Por quê? Aquele fio provavelmente é antigo, não aguenta muita coisa. Eu juro por Deus, a cada dia que passava eu tinha medo de dar curto-circuito lá. Porque você precisava ver a gambiarra que era lá na tomada. Ela ficava até torta, assim, de tão pesada que ela ficava. Porque eu colocava tanta coisa naquele T que ele começou a prender pro lado. Só pra você ter noção. Era bem tenso o negócio lá, viu? Então, professor. A gente sabe que não pode colocar muito, mas às vezes a gente vai colocar, porque às vezes é necessidade, não tem outra coisa para você fazer. E eu não ia ficar sem internet, muito menos sem televisão. Então, não tinha como tirar. O que eu tinha que fazer era rezar e esperar para não dar um curto, mas graças a Deus não aconteceu nada. Glória a Deus. Pessoal, falta... Vamos fazer isso diferente hoje, ó. Que eu vou explicar outra coisa agora. Eu vou dar intervalo para vocês agora, antecipado. A gente volta às 8 horas MS em ponto. E eu acabo de explicar o conteúdo e começo a fazer os exercícios, tá bom? Pode. Ô, professor, antecipado 2 minutos? Oi? Antecipado 2 minutos? Ah, é verdade. É que eu sempre confundo o horário do intervalo. Para mim que era 5 para as 8 esse intervalo, mas é 10 minutos, né? Tá na hora. Tu antecipou 2 e pegou 5. É isso que eu percebi. Então faz o seguinte, para não ter reclamação, É para compensar o atraso. 8 e 5 nós voltamos, ok? Ok. Ok. Mas é 8 e 5 em ponto, sem burlar o horário, hein? Beleza. Tchau, gente, daqui a pouco. Eu vou continuar aqui. Eu também. Deixa aí, sai, depois a gente volta 8 e 5. Não precisa sair. Fica aí, depois a gente volta. Avisa no grupo que voltou.